Não, e ó, eu também faço questão de falar que é uma seleção também Nutella. É uma seleção Nutella, essa seleção brasileira. Não é seleção de jogador que tem culhão, de jogador que chama responsabilidade, de jogador que aquele jogador que cresce em jogo grande, como ontem. Ontem ninguém cresceu em jogo grande. O único que criou um pouquinho foi o Martinelli. Eu acho que dá pra elogiar o Martinelli, mas também uma das chances que ele criou foi uma chance perdida de gol. Peraí, não. Essa chance que criou foi uma jogada individual do Gabriel Jesus. Eu digo, agora ele vai fazer um golaço, vai calar a boca. Ele começou a se tropeçar com a bola toda e sobrou pro Martinelli. Oh, bomba. Será que isso foi proposital? A verdade, Tico, que não tá jogando nada e não é da agora, não. Com o Tite, não fazia grandes partidas, o Bruno mesmo fala, mas também não sofria gol. Não. Jogava... Com o Tite também não tinha grandes atuações, mas não perdia tanto. O Brasil deve melhores atuações, são jogadores de times importantes. Não é o professor Vanderlei que fala assim, ó, convoquei 5 do Nogueirinha, 10 do de Nazaré das Farinhas, 5 do Lebron, 2 de lá de Afonso. Não é, pô, olha só. Ó, e eu falo, tá? Eu vou trazer pro debate, só que a gente falou do Neymar. Você falou do Neymar. É o que eu falo, o Neymar saindo, não tem um cara ainda pra chamar a responsabilidade de ser o principal jogador dessa seleção. Vinícius Júnior não conseguiu ainda se firmar como um cara na seleção brasileira. Rodrigo pegou a 10 já duas vezes. Rodrigo não estava bem, ontem era pra deixar o Martinelli e o Diniz tocou tudo. Não, mas é que eu quero trazer aqui, pra gente ver o debate, os números da seleção sem o Neymar. Porque às vezes as pessoas dizem, agora sem o Neymar vai melhorar. Não melhora, não. É um delírio, né? Piora. A única coisa que sem o Neymar aconteceu é que foi ele também não ganhou. Não. É que sem ele conquistou o último título, que foi a Copa América de 2019. Tá, mas tava sem o Neymar e foi o último título. Agora, vamos ver os números da seleção brasileira com e sem o Neymar. Essa comparação, o Caiquinho fez a arte pra gente. Vamos botar aí na tela pra gente comparar a seleção brasileira com e sem o Neymar. Desde a estreia em 2010, jogos 128 com o Neymar, 92 vitórias, 24 empates e 12 derrotas. Gols marcados 281, gols sofridos 73. 78% de aproveitamento. Aí agora vamos botar sem o Neymar. Os números caem e caem muito. Desde a estreia do Neymar, 50 jogos sem o Neymar, 29 vitórias, o aproveitamento que era de 73 foi para 64%. Não, 78%. Foi para 64%. 9 empates e 12 derrotas. É muito... quantos jogos a menos? São 79 jogos a menos e o mesmo número de derrotas. Sim. Ou seja, é uma seleção brasileira que sem o Neymar, ela é muito pior. E aí diminuem os gols marcados e aumentam os gols sofridos. Ou seja, a seleção brasileira, sem o Neymar, se ela já tá ruim com o Neymar, porque tá ruim também. Inclusive o Neymar fez uma postagenzinha, dizendo que se ele tivesse em campo, ele ia dar lambreta, caneta. Então por que ele não fez isso na final da Copa América? Porque ele tava em campo... E o Brasil perdeu e não jogou nada. Bem aquela final, ele jogou bem. Mas não jogou nada, Bruno. A seleção não jogou nada. Mas ele jogou bem. Foi um jogo que ele carregou pra dentro. Mas perdeu de 1-0 e foi um jogo ruim. Sim. Você lembra mais do que eu. Você vai lembrar mais do que eu. Mas ele não foi decisivo no jogo. Perdeu de 1-0. Sim, mas ele foi muito bem no jogo. Assim, claro que Neymar tem jogo bom, jogo ruim. Não sei se ele vai voltar em alto nível. Se tivesse que dar um palpite, o meu palpite seria que não vai voltar em alto nível. Eu acho que não vai. Pelo emocional, pelo físico, eu acho que ele não vai voltar no alto nível. Mas o time, sim, tá a questão assim, que alguém assumiria a responsabilidade. Não tem ninguém, nem com a personalidade e nem com o talento dele. Não tem ninguém assim, mas nem próximo, que chegue nem perto, assim, não chega nem na metade. Assim. Eu gosto de alguns jogadores. O Vinícius é muito bom, o Rodrigo é muito bom. Tem bons jogadores aí. Só que é outra história, assim, que fica muito a coisa no Neymar, porque o Brasil não ganhou Copa com ele. Então, eu acho que as pessoas elas subestimam um pouco o nível que ele tem. Assim, o Vinícius é muito bom jogador, mas assim, é outra prateleira, é outra coisa, assim.
O Neymar é muito mais criativo, tem muito mais repertório. Muito mais personalidade. Acho até que o Vinícius tem personalidade, mas assim, o Vinícius é um cara bom tecnicamente, não é? Claro que não é ruim, mas ele é um cara que depende muito da força física. O Neymar é um cara mais criativo, mais talentoso, mais técnico, finaliza bem, pode jogar de 10, pode jogar de 11, pode jogar de 9, assim, é outra coisa, assim, é outro universo. Mas não dá para contar com ele. Eu acho que não vai voltar num nível... Claro que não vai voltar no auge, isso aí já foi, ele tá mais velho. Mas eu não tenho certeza nem se ele vai conseguir a Copa. Se ele tiver com 40% de condição, ele vai à Copa. Mas eu não sei nem se estará assim, pelo emocional e pelo físico. Ô, Wander, mas isso que o Bruno fala, ele só reforça a tese de que a seleção não passa esperança nenhuma pro torcedor, porque com o Neymar já tá ruim. Bom não tá. As últimas 2 Copas do Brasil, perdeu pra Bélgica, perdeu pra Croácia, não jogou bem em grande parte dos jogos. E agora é o Neymar, eu concordo com o Bruno, em fim de carreira. Já era, indo pro Al Hilal da Arábia. Agora uma lesão grave, meses e meses fora. É uma seleção que não passa pra gente uma expectativa, vai melhorar. Pelo contrário, parece que só vai piorar. Boa tarde para você, Asmar, para o nosso Vampeta, para o Bruno Prado e para você que nos acompanha. Bom, o assunto começa com o Neymar, a conversa aqui, né? Começa com o Neymar. O Neymar, nós já falamos nos últimos programas com outras palavras, o Neymar está fora de combate. Você não precisa contar mais com o Neymar por muitos meses, talvez até por um ano. Se ele voltar jogando 60%, 70% do que ele pode, ele será titular da seleção brasileira. É óbvio, né? Eu acho que brigar com fatos, dizer que a seleção não precisa do Neymar. Os números mostram aí que com ele foi melhor e sem ele foi pior. Isso significa o quê? Que foi uma orquestra sinfônica? Não. O Brasil, mesmo com o Neymar, não agradou. Em cima da tua pergunta com relação a qual é a expectativa, o que a gente pode esperar, olha, é sombria a expectativa. Sinceramente, é sombria. Veja, é importante, nós tomamos um cacete ontem de 1-0 da Argentina. Então, por isso que a palavra vergonha, para mim, né, Asmar, eu respeito quem usa, mas a vergonha, nesse caso, puxa vida, nós perdemos para a seleção campeã do mundo por 1-0 dentro do Maracanã. Não foi uma vergonha, foi a lógica. Quando você colocou aqui, antes de passar 2 dias em Paris, você perguntou para todo mundo aqui, o que vai acontecer? Todo mundo falou que a Argentina era a favorita, ou não? Todo mundo falou que era favorito. Mas a vergonha, Wander, é a sequência, né? O jogo de ontem não é a vergonha. Não, é isso. Eu estou chegando lá. Então, deu aqui a lógica. Ganhou o time melhor. Agora, é duro perder para a Argentina? Claro que é duro. Sem dúvida que é duro. Mas não foi uma vergonha o resultado dentro do campo. A vergonha foi o que aconteceu antes e daqui a pouco o Neymar, o Asmar vai falar sobre isso. Então, a gente não pode ter uma coisa engessada. A ideia do Fernando Diniz é boa. Você não pode ser tão incoerente de quando ele foi chamado, soltamos rojões, e um mês depois você fala que é drástico, é terrível, tem que jogar ele lá do alto do Cristo Redentor. Eu não acho isso, eu só acho que a ideia dele é muito boa, mas é uma ideia que funciona com treinamento. Sem treinamento, parece que não vai funcionar mesmo. Então, ele poderia adotar o simples? Poderia. Se ele vai fazer isso, eu não sei. Ele tem 2 opções na vida, o nosso Fernando Diniz, nesse momento. Insistir com aquilo que ele acha que funciona, com esse pouco espaço de treinamento que ele tem. É muito provável que ele não vá ter sucesso nisso. Ou então, ele insiste e entrega para o Ancelotti. E o Ancelotti que se vire, faça o que ele quiser para resolver a vida da seleção brasileira até a Copa do Mundo. Ou não. Ou ele vai deixar muito claro que no clube ele adota um sistema que para ele funciona, ele tem funcionado, ele é o campeão da Libertadores, mas que na seleção, em virtude de falta de treinamento, ele vai adotar uma outra maneira. Ele tem, na minha opinião, capacidade para isso. Se ele insistir nisso, é muito provável que o Brasil continue a ter trombadas.
Outra coisa, o Vampeta falou dos nomes que são desconhecidos, ele tem total razão. Esse pessoal tem boa conta bancária, joga na Europa, futebol muito mais forte do que no futebol brasileiro, mas se passar por aqui, bem aqui na galeria, embaixo da rádio, ninguém sabe quem é. É uma verdade. Agora, com os estrelados, o Brasil também não tem arrancado suspiros faz tempo. Então veja a situação que a gente está. Com estrelados e com desconhecidos, a coisa não está prosperando. Quer dizer, o que você pode esperar? Nós estamos a 900 dias da próxima Copa do Mundo. Não temos um treinador efetivo. Né? E a seleção da Argentina, que é a que provocou toda essa conversa aqui, ela ganhou a Copa América dentro do Brasil. Não é pouca coisa, dentro do Maracanã. É um negócio, assim, importante. É campeã do mundo. Ela ganhou a Copa do Mundo e ela acabou com a invencibilidade brasileira, que participou de 14 eliminatórias. Gerações sem perder dentro de casa. E ontem tomou uma pancada de 1-0. São marcas que vão indo para o espaço. 3 derrotas seguidas. Isso tem peso? Claro que tem peso no futebol. Não dá para consertar mais. Isso daí não dá mais. Acabou. A tua invencibilidade acabou. E todo mundo que está aqui não estará vivo depois de algumas gerações. Então a Argentina está comemorando com razão. Com razão. O futebol brasileiro hoje está enfraquecido. Veja, nunca estivemos nessa posição, ou raramente na história estivemos nessa posição na classificação das eliminatórias. Com todas as pancadas que o Tite levou, lideramos por muito tempo as eliminatórias. Tá, mas também não é motivo de troféu. Não sim. Liderar a eliminatória pra mim não é nada. Mas não é uma marca. Eu sei. É uma marca que ninguém lembra. Ninguém vai lembrar nunca. Vamos lembrar que perdemos... Não, você tá lembrando agora, 6 meses depois. E foram 7 meses depois. Eliminatória não marca ninguém. Foram 5 empates. Ganhou todos os outros jogos. Como é que Empatou 5 e ganhou todos os outros. Vamos lembrar que nós perdemos a invencibilidade de 14 eliminatórias, Admar. A dona Rosana não tinha nascido. 14 eliminatórias. 14 eliminatórias. Multiplica isso. Que são quantas tem na história? São 14 Copas. 14 Copas. Teu avô não tinha nascido. Mas aí é o que eu falo, são números são números patéticos. 4 vezes 4, 16, 4 vezes 1, 4. 56 anos, né? Poxa! Cara, é uma marca. Isso? É por isso que eu gosto de ter um matemático na mesa. Porque você trabalha rápido os números. Lógico. E 56 anos. 4 vezes 4, e aí o Diniz conseguiu a proeza. Você só ferrou mais o Diniz. Vamos ver os números do Diniz? Vamos botar na tela aqui os números do Diniz pela seleção brasileira, porque é muito ruim. Primeiro que são 7 gols sofridos em 6 jogos. Mais de 1 gol por jogo. Sendo que ele enfrentou aí Bolívia, que é um migué absurdo, Peru, que é um migué absurdo, Venezuela, que é um migué absurdo. Ó, tá repetindo ali, a Venezuela tá errada, hein? Venezuela é 1-1. Ó, foi 5-1 contra a Bolívia, 1-0 contra o Peru, fora de casa, que foi um jogo horroroso também. Aí esse jogo aí que tá errado, que tá 5-1, foi 1-1 contra a Venezuela em casa. Uma vergonha. E aí as vergonhas começam. Aí perde pro Uruguai por 2-0. Aí perde para a Colômbia por 2-1. Primeira derrota da seleção brasileira na história para a Colômbia em eliminatórias. Aí o Vamp quer me dizer que é normal. Não é normal. Se foi a primeira na história. E aí tá errado de novo. É 1-0 para a Argentina. Tá 5-1. Quer ferrar? É 1-0 para a Argentina. A arte hoje ficou fera. O Brasil fez 8 gols nas eliminatórias. Desses 8 gols, 5 foram contra a Bolívia no primeiro jogo. Que é contra ninguém. Foi dito aqui no contra o Tite ganhou de 5-0 2 vezes na Bolívia. Que é contra ninguém. A Bolívia foram 3 gols em 5 jogos, tirando a Bolívia. A Bolívia é a lanterna. E para não dizer que o Brasil não ganhou de mais ninguém, ganhou, sabe de quem? De Guiné. O Brasil ganhou de Guiné. E do Peru. Tá certo? Professor, então, ganhou. Pau que dá em Chico, daí, Francisco. Eu falei, o Bruno falou, nós aqui estávamos no programa, nós mesmos aqui, ó. Quando ganhou da Bolívia, vários jogadores falando, pô, nunca vi nada de treino igual. Coisa diferente, que absurdo. Não, mas Não, os atletas já é tudo 7-1, milonga. Eu falei pra ter Aí calma. você falou, vamos ter calma. Você falou, vamos ter calma. Aí eu falei assim, não é possível que jogador de Barcelona, jogador de City, jogador de Paris Saint-Germain, tá trabalhando com Alisson lá. Os caras falaram assim, pô, não tem nada igual.
Tudo diferente. Aí vem aquela vitória de 5-1. Aí você, muita calma. Ganhou de 5. Não, o que eu acho disso? Mais posse de bola. Jogo claro. O exagero. Toda hora a gente fala aqui. Eu acho que não tem que acontecer, mas eu acho que eles viram mesmo alguma coisa diferente. Sabe, eu não quero minimizar o trabalho do Fernando Diniz, porque comprovadamente, desde quando ele começou, mesmo nas categorias, em outras equipes pequenas, sempre foi dito que ele faz algumas coisas diferentes. Então, por que a gente vai negar isso? Ele faz, só que ele nunca escondeu que para funcionar o que está na cabeça dele, o Flávio e o Bruno são mais próximos e sabem algumas coisas que estão dentro da cabeça dele que eu não sei. Mas, de qualquer maneira, ele sempre deixa, ou com palavras ou mostrando alguma coisa, que para funcionar o que ele acha que é melhor para o futebol, precisa de tempo. É isso, Bruno. Precisa de tempo. Sem tempo é muito difícil. É muito difícil. E outra coisa, ele está trabalhando com jogadores que vêm de outros lugares, com outra cabeça, com outro tipo de treinamento. Então eles vão lá e falam assim, olha, o que nós vimos aqui é diferente. Eles não disseram que não gostaram, é diferente, que legal, tomara que dê certo. Só que precisa de tempo. E ele não vai ter tempo. Se ele quiser insistir nisso, vai continuar correndo o risco de tomar trombadas. Mas ele nem faz na seleção o que ele faz no clube. Ele não faz muito o que ele faz no clube. Mas ele fala. Por exemplo, senhor. Fala como ele quer. Por exemplo, o Scaloni vai fazer um ano que ele ganhou aí a Copa do Mundo, conquistou a Copa América dentro do Maracanã. Ele perdeu de 2-0 pro Uruguai, ele mudou o time. Ele falou, não vou de peito aberto de novo, não. E ontem ele falou sair da seleção. E ontem ele vai sair. Então, mas ele falou que vai sair. Ele vai ter 3 meses aí. Não. Ele vai sair porque foi o que o Vanto falou. Só volta em março. Lá também não paga bem. Não paga bem a AFA, não paga bem. Eu acho que ele vai sair porque ele sabe que também vai perder o Messi. Então, quem protege ele é o... Não estou dizendo que ele é ruim. São coisas que tem que colocar... Deve ter alguma proposta para ele boa. Mas antes de entrar no Scaloni, né? Vamos ouvir o que falou o Fernando Diniz sobre esse negócio das estatísticas negativas à frente da seleção. Porque isso tem que ser justo. Fernando Diniz sempre falou, sou campeão, mas se eu não tivesse sido... estariam me criticando, julgam muito por resultado. Ele sempre falou isso, ganhando ou perdendo. Isso aí. Então, justiça seja feita. Eu queria mandar aqui os parabéns pro Marcelo Köhler. Marcelo Köhler, meu parceiro, fazendo aniversário hoje. Tá fazendo aniversário. Virou turma da Xuxa isso aqui. Mandar parabéns aí pro Marcelo Köhler, meu parceiro lá de Santa Catarina. Lá de Santa Catarina. Tá ouvindo água aí que ele tá tomando dinheiro do carro. Olha aí. Vamos escutar aí o que falou o Fernando Diniz. Gostou da turma da Xuxa? Gostei. Ele tá tomando dinheiro do cara. O que falou o Fernando Diniz sobre esse retrospecto péssimo na seleção brasileira, por enquanto. Vou falar para você. É a mesma coisa que eu falei quando o Fluminense ganhou a Libertadores. A vida você não pode pegar e colocar uma estatística. Achar que a vida é só estatística. Ou seja, se ela for só estatística, tá tudo muito ruim. Mas se a gente analisar como um processo de mudança de jogadores, teve muitas coisas. Hoje a gente teve 3 jogadores que disputaram a última Copa do Mundo. A Argentina teve quase o time completo. Jogando assim com confiança plena, porque se a Argentina perdesse hoje, ou perdeu como perdeu do Uruguai, tem uma aceitação do público diferente. Então assim, o desempenho que a gente está tendo, ele está oscilando. Contra a Colômbia, eu falei para vocês na minha fala que o resultado, a gente jogou boa parte do tempo melhor do que a Colômbia. E quando a gente fala, não tem um impacto tão grande. O treinador da Argentina assistiu o mesmo jogo que eu assisti. Ele concordou, só que o resultado, assim, o desempenho a gente controla, e eu acho que é um caminho, quando você controla o treinamento, as coisas que você pretende fazer no jogo, mas às vezes o resultado escapa. Agora você fala assim, como é que a gente vai fazer para ganhar? Deixar de evoluir, deixar de construir, deixar de acreditar no que a gente tem, nos meninos que jogaram hoje, um monte de jogadores acima que nasceram nos anos 2000, isso é o futuro que a gente tem. E os jogadores se empenharam. Se a gente conseguir ir melhorando isso, a tendência da gente é de os resultados aparecerem de maneira consistente. Eu concordo, assim, a gente não pode perder. Quando a gente veste a camisa do Brasil, a gente tem que fazer de tudo para ganhar os jogos. E isso está sendo feito no sentido de trabalho. Eu acho que se a gente conseguir
aprofundar cada vez mais as nossas relações internas, crescer no trabalho, nos treinamentos, os resultados eles devem aparecer. A gente não tem garantia de que vai aparecer o resultado. O que a gente pode garantir é trabalho. A tendência, eu acredito na força do trabalho. A gente conseguir trabalhar e melhorando o time, os jogadores não admitindo derrotas, que é uma coisa assim que a gente vai crescendo mentalmente, a tendência do Brasil é de evolução, claramente, do meu ponto de vista. Ó, é o que eu falo, o Diniz é sempre muito sincero, velho Vamp. Ele é sempre muito sincero. Só que dessa vez também eu acho que ele aprendeu um pouquinho com o Vanderlei Luxemburgo a viajar em coletivo. Porque ele falar que contra a Colômbia o Brasil foi melhor, foram 23 finalizações da Colômbia. É que ficou 1-0. 23. Teve a bola do Rafinha na trave. Tá bom, mas não foi melhor que a Colômbia. A seleção brasileira. Trabalho. A gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Fala. Ele se perdeu nos números que não foram 3 jogadores da seleção. Ele tinha 7 que começou o jogo, que foi a Copa do Mundo. 3, de fato, foram titulares. Eu acho que ele só confundiu que 3, que foi o Alisson, né, o titular na Copa, o Rafinha, e o Bruno falou, o outro foi o Marquinhos. Alisson, Marquinhos e Rafinha. Aí, professor, trabalhar. Você acha que a Bolívia não quer também trabalhar para melhorar? Você acha que o Peru também não quer? Chile, Equador, todos. Agora, a qualidade nossa, o que é que todo mundo falava? O Diniz consegue fazer os times jogar, sair jogando, toque de bola, não sei o quê, com jogadores de menos qualidade. Agora ele vai ter uma quantidade farta, espalhada pelos grandes clubes do mundo. Jogadores mais inteligentes, jogadores acostumados a jogar na Europa, o trabalho vai ser melhor. Tá, mas também não pode enganar o torcedor. Falar que não tá um futebol bom, não tá. Não, é isso que eu tô falando. Ele tá perdendo, ele tá jogando mal. Ele não tá jogando bem. O jogo de ontem não foi tão ruim. O desempenho tem sido ruim. O desempenho não é bom. Não dá pra ele elogiar o futebol do time. Tudo bem, ele falar que ele precisa de tempo, ele falar que resultado não pode medir. E são coisas que ele sempre fala. Isso é verdade. Ele fala quando ele ganha também. No anterior ele falou quase com outras palavras, mas a mesma coisa. Ele fala que precisa de tempo. É igual aquela história, por isso tem que prestar atenção no que o cara fala, né? É a mesma coisa quando chegou o Vitor Pereira, quando chegaram outros treinadores que não deu certo. É o seguinte, olha, eu preciso de tempo. Eu vou ter, Flamengo, 5 títulos para disputar, mas eu preciso de tempo. Trombadas em todos. Ele avisou na chegada. Ele não pegou ninguém de surpresa. Ele quis dizer, sem tempo a coisa vai ser feia. E foi. No caso do Diniz, ele não está enganando ninguém. E quem trabalhou... o Vampeta foi presidente, presidente do... Eu joguei com ele. Do Audax, tá certo? Então, ele não está mentindo. Ele precisa de tempo. Deu certo no Audax, mas ele dormia lá com os caras, treinando o dia inteiro. É diferente. Então, para dar certo na seleção, vai precisar de tempo. Ele não tem tempo. Ou ele muda, ou ele insiste, pode insistir, pode melhorar um pouco. A gente sempre torce a favor. Ou ele percebe, cai na real que nesse caso, nesse trabalho que eu fui contratado, eu não tenho tempo, eu vou mudar um pouco. O Scaloni mudou ontem. Eu vou mudar um pouco. O sistema. Os jogadores acho que não tem sobrando. Porque tem os estrelados e os mais ou menos estão decepcionando. Mas talvez ele mudando um pouco, talvez melhore o rendimento em campo e a gente não tome trombadas. O Scaloni... Vamp, só para concluir. E o Ancelotti vai fazer o quê? Vai seguir os passos do nosso Fernando Diniz, ou chega lá, eu sei isso aí, ou chega lá e coloca aquela... O modo de escalar do Estrelante é diferente. E coloca aquela faixa na porta. Sob nova direção. Aí, de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Seguindo falando, o Vander estava concluindo. Você vai querer falar alguma coisa desse assunto? Não, estou falando só a frase final. O que vai fazer o Ancelotti? Chegar e colocar uma faixa lá, sob nova direção, e muda tudo? Aí o jogador pira. Então, é um negócio tão complicado. Por isso eu falo, não teria que ter uma conversa... O Ancelotti com o Diniz, você acha que teve já alguma coisa? Eu acho que é impossível. Se ele assinou, se ele vem mesmo, é impossível que... Jogar dessa forma, porque o Ancelotti não joga dessa forma. Então, mas não importa. O Ancelotti, se for comparar com alguém, é com o Tite. Com o Tite, muito mais forte, tanto que o Tite adora ele. Vem cá, é importante, a opinião de vocês é importante para mim. Você acha que dá pra gente compreender que dentro de alguns meses o Brasil vai ter o Ancelotti? E o técnico atual, que é jovem, competente...
sabe falar, tá certo? Não tem liga pro telefone, seu Ancelotti, não é impossível que eles não estejam conversando. Se isso realmente não estiver acontecendo, aí é para mandar para terapia. Então, para mim, não teve conversa. Com o Ancelotti? Sim. Não, do Diniz com o Ancelotti. Ah, tá, do Diniz com o Ancelotti. Nada, acho que não teve nada. Então, Eu também acho que loucura não. isso. Eu acho que não. Até porque o Ancelotti não ia arriscar. Se isso vaza, aí aqui, ó, ele lá em Madrid. E ele sabe, não depende dele, depende do Diniz também. Vai que o Diniz canta pra alguém. É loucura. É. É loucura isso.